A mente natural e carnal não pode entender e aceitar o propósito de Deus nas tribulações e provações de seu próprio povo, e muito menos as aceitaria em si mesmo. Mas a mente espiritual, renovada, não somente pode discernir tal propósito, como se submeter ao mesmo com paciência, gratidão e louvor, por saber que tudo que Deus permite que nos suceda, quando tudo fazemos por amor a Cristo, coopera para o nosso bem e aperfeiçoamento espiritual. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir depois seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2, 18 a 24. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, 12 a 17. O juízo de Deus começa por sua própria casa, ou seja, o seu povo, e terminará com os ímpios, sendo que o dos crentes é para correção para serem co-participantes de sua santidade, mas o dos ímpios é para a perdição eterna, de modo que os ímpios, de modo geral, não são provados por Deus neste mundo com tribulações corretivas, as quais, a propósito, não teriam qualquer efeito com ímpios réprobos, e assim não corrige a bastardos, mas somente aos que ame são seus filhos. O réprobo não terá necessariamente um inferno neste mundo, que irá para lá inapelavelmente depois de sua morte. Mas o que se arrepende e crê em Cristo já não está sob qualquer condenação, apesar de todas as aflições e tribulações que possa experimentar aqui deste outro lado do céu. Daí a certeza do apóstolo, da completa vitória que o crente tem em Cristo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes
o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque da esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 14 a 39. Agora, quando é que o crente alcança a firme certeza desta segurança da sua salvação? Se ele viver neste mundo com uma mente carnal, sempre subjugando a mente espiritual que recebeu na conversão, não é de se admirar que esteja cheio de incertezas quanto a isto. Mas, se, como no dizer do apóstolo Pedro, confirmar sua vocação e eleição por um constante crescimento na graça e no conhecimento de Jesus, pelo acréscimo de graça sobre graça, ou seja, das virtudes de Cristo em sua caminhada cristã,
O Espírito Santo testificará com seu espírito que realmente nada poderá separá-lo do amor de Deus. E assim, terá sempre plena certeza da sua salvação, sem qualquer ilusão a respeito disso, pois a sua mente renovada, que o faz julgar todas as coisas segundo Deus e não segundo o mundo, dá-lhe plena convicção de que realmente foi transformado em uma nova pessoa pelo exercício continuado neste dever de renovar sua mente por uma consagração sincera e real ao Senhor.